Será que o peso do mundo é mais leve quando partilhado, ou a partilha apenas espalha a sua escuridão? Para David Silva, de 22 anos, estudante de Sociologia na Universidade de Lisboa, essa questão não era meramente académica. Era a textura da sua existência diária, uma sombra persistente sob o sol brilhante da capital portuguesa. A manhã de terça-feira desdobrava-se como tantas outras. O apartamento T1, que partilhava com a mãe no bairro da Pasteleira, no Porto, antes de se mudar para Lisboa para estudar, parecia uma memória distante, quase de outra vida. Agora era um quarto arrendado na Amachoeira, com paredes finas que transmitiam os dramas matinais dos vizinhos e um cheiro teimoso a café requentado que se misturava com o dos seus próprios livros. Desceu as escadas do prédio modesto, o ritmo de um hip-hop consciente nos auscultadores a tentar abafar o ruído da cidade que despertava, e mais crucialmente, o ruído dentro da sua própria cabeça. Lisboa era uma tapeçaria vibrante, disso não havia dúvida. O amarelo dos elétricos, o azul dos azulejos, o pregão das varinas no cais do Sodré que por vezes ainda ecoava na sua imaginação, mesmo que já não as ouvisse no seu trajeto. Mas para David, filho de imigrantes cabo-verdianos que tinham chegado a Portugal nos anos 80 com o coração cheio de esperança e os bolsos quase vazios, a cidade também tinha outros tons, mais subtis, mais cinzentos. Eram os olhares que se demoravam um pouco mais nele no metro, as funcionárias de loja que o seguiam discretamente pelos corredores, os lugares vagos ao seu lado no autocarro que eram os últimos a ser ocupados. Microagressões, diziam os livros. Pequenas picadas diárias que somadas sangravam a alma. Apanhou o 736 na paragem habitual, já com o cartão Lisboa Viva na mão. O autocarro ia cheio, um mosaico de caras sonolentas, turistas desorientados com mapas e lisboetas apressados. Encontrou um lugar vago perto da janela, o vidro ainda úmido do orvalho da noite. Abriu Os Condenados da Terra de Fanon, as palavras impressas a servirem de escudo e espelho. A sua colega de curso, Beatriz Costa, entrou 2 paragens depois, o cabelo loiro apanhado num coque desalinhado, a mochila a abarrotar de livros e ideais. Olá, David. A sua voz era sempre um pouco mais alta do que o necessário, carregada de um entusiasmo que por vezes David achava genuíno, outras vezes um pouco performativo. Olá, Bia. Um aceno de cabeça, um sorriso contido. Gostava de Beatriz. Era inteligente, apaixonada pelas causas certas, mas havia um abismo nas suas experiências que nenhuma ponte de empatia teórica parecia conseguir transpor completamente. Ela sentou-se um pouco mais à frente, começando imediatamente uma conversa animada com outra colega sobre um protesto ambiental. David voltou ao seu livro, mas as palavras de Fanon pareciam distantes. Os seus pensamentos derivaram para o pai, para as histórias que a mãe lhe contava em voz baixa sobre as rusgas policiais no bairro onde cresceram, sobre a forma como o pai, um homem orgulhoso e trabalhador, se encolhia sob o olhar desdenhoso de um agente. Outra vez não. Por favor, hoje não, pensou, um arrepio percorrendo-lhe a espinha, embora não houvesse motivo aparente para tal. Era apenas o peso da história, a sua e a de tantos outros. Na paragem da Avenida da República, o fluxo de passageiros mudou. Entraram mais pessoas de fato e gravata, o cheiro a café fresco e aftershave caro a substituir o odor mais humilde da primeira vaga de trabalhadores. E com eles entrou também o agente Mário Moreira. David sentiu antes de o ver. Uma mudança na atmosfera do autocarro, um ligeiro enrijecer coletivo. Moreira, na casa dos 40, a farda da PSP a parecer desconfortavelmente apertada sobre uma barriga proeminente, o cabelo ralo e oleoso, varreu o interior do veículo com um olhar que parecia procurar deliberadamente algo. Ou alguém fora do lugar. Moreira, na casa dos 40, a farda da PSP a parecer desconfortavelmente apertada sobre uma barriga proeminente, o cabelo ralo e oleoso, varreu o interior do veículo com um olhar que parecia procurar deliberadamente algo. Os seus olhos pequenos e cínicos pousaram em David. Demoraram-se. Um frio instalou-se no estômago de David. Era aquele olhar. O olhar que ele conhecia desde os 15 anos, quando fora acusado de roubar uns auscultadores numa loja de eletrónica, apenas porque se demorara demasiado tempo a olhar para a montra. A humilhação da revista pública, o desdém do segurança, a sua inocência irrelevante face à cor da sua pele. Moreira começou a avançar pelo corredor estreito do autocarro, desviando-se das pessoas com uma impaciência mal disfarçada. Parou ao lado de David. Então, jovem, a sua voz arrastada, com um tom falsamente jovial que não enganava ninguém,
Vamos lá ver esses papeizinhos. David sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Os outros passageiros pareciam ter se tornado subitamente muito interessados nas suas próprias mãos ou nos anúncios colados nas janelas. O silêncio no autocarro era agora pesado, denso. Tirou lentamente a carteira do bolso da mochila, as mãos a tremerem ligeiramente. Entregou o cartão de cidadão ao agente. Moreira pegou no documento com a ponta dos dedos, como se este estivesse sujo. Analisou-o demoradamente, os lábios curvados num sorriso de lado. David Silva. Silva de quê mesmo? De Cabo Verde, aposto. Sou português, respondeu David, a voz mais baixa do que pretendia. Sentiu as bochechas a arder. Ah, português de papel, não é? Moreira riu-se, uma risada curta e desagradável. E estudante ainda por cima, de Sociologia, para aprender a culpar a sociedade pelos vossos problemas, imagino. Cada palavra era uma farpa. David engoliu em seco, o nó na garganta a apertar. Olhou em volta, procurando um rosto amigo, um sinal de apoio. Beatriz olhava para eles, a testa franzida, a conversa com a amiga interrompida. Havia indignação nos seus olhos, mas também uma hesitação, um medo que David compreendia demasiado bem. Posso saber o motivo desta verificação, senhor agente? Perguntou David, tentando manter a voz firme e respeitosa. Era o que o pai lhe ensinara, mostrar respeito, mesmo quando não o recebiam. Mas o respeito parecia esgotar-se rapidamente nestas situações. Motivo? Moreira arqueou uma sobrancelha. O motivo é que eu quero. E tu pareces-me suspeito. Andas muito nervoso. Escondes alguma coisa, rapaz? Inclinou-se, invadindo o espaço pessoal de David, o seu hálito a cheirar a tabaco e café azedo. Ou se calhar não gostas da polícia, pois não? Vê-se logo na tua cara. Eu não fiz nada, murmurou David, o olhar fixo nas suas próprias mãos pousadas no colo. Sentia os olhares dos outros passageiros como agulhas na pele. A humilhação era palpável, sufocante. Isso é o que todos dizem. Moreira devolveu-lhe o cartão de cidadão com um gesto de desdém. Anda, sai na próxima. Tenho mais umas perguntas para te fazer. E é melhor colaborares ou vais ter uma noite comprida. O coração de David afundou-se. Sair do autocarro? Para onde? Para quê? O medo, frio e paralisante, começou a tomar conta dele. Lembrou-se das histórias, dos vídeos que via online, das notícias sobre violência policial. Podia acontecer-lhe a ele. Ali mesmo, no coração de Lisboa. A campanha soou para a próxima paragem, perto do campo pequeno. O autocarro começou a abrandar. Anda, despacha-te, rosnou Moreira, já a dirigir-se para a porta. David levantou-se, as pernas bambas. Sentiu o olhar de Beatriz sobre si, uma mistura de choque e preocupação. Por um instante, os seus olhares cruzaram-se. Ele viu a sua indecisão. Ela não sabia o que fazer. Ele também não. Respirou fundo e seguiu o agente para fora do autocarro. O ar da tarde, que momentos antes lhe parecera ameno, agora cortava-lhe a pele. A luz do sol poente começava a pintar o céu de tons laranja e roxos, mas para David o mundo parecia ter mergulhado numa escuridão repentina. Assim que os seus pés tocaram o passeio da avenida de Berna, Moreira agarrou-lhe o braço com força. Vamos ali para o canto, para falarmos melhor. Arrastou-o para uma zona mais resguardada da paragem, parcialmente escondida por um painel publicitário de um qualquer seguro de vida que, ironicamente, prometia tranquilidade. David estremeceu. Por favor, eu não fiz nada. Eu só quero ir para casa. Beatriz, que também descera, hesitara por um momento. O medo era uma mordaça fria, mas a imagem do desamparo nos olhos de David e a arrogância brutal de Moreira acenderam uma chama de raiva dentro dela. Discretamente, pegou no telemóvel, abriu a aplicação da câmara e começou a gravar, mantendo uma distância segura, mas com a lente apontada para eles. As suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o aparelho. Cala-te e responde às perguntas, sibilou Moreira, apertando ainda mais o braço de David. O seu rosto estava agora a centímetros do David, os olhos injetados. Onde é que arranjaste dinheiro para esses sapatos e esse telemóvel? Andas a vender droga, é? São presentes. Eu trabalho aos fins de semana, gaguejou David, a dor no braço a misturar-se com a crescente sensação de pânico. Cada pergunta era uma acusação, cada palavra uma tentativa de o diminuir, de o encaixar num estereótipo. Trabalha, sei. Deves trabalhar muito, sim. Moreira riu-se, o som ecoando desagradavelmente no ar. Começou a revistar os bolsos de David de forma brusca, desajeitada. Vamos ver o que é que o menino estudante esconde. David sentiu uma onda de náusea. A humilhação era total. Ser tratado como um criminoso, sem motivo, apenas pela cor da sua pele, pela sua aparência. A raiva começou a borbulhar por baixo do medo.
Não tenho o direito de fazer isto. Não tenho o direito. O agente empurrou-o contra o painel publicitário. O impacto fê-lo perder o fôlego por um instante. Eu tenho todos os direitos, percebeste? Especialmente com gente como tu. A palavra gente foi cuspida com um veneno particular. Agora fica quieto ou vais ver o que te acontece. Moreira continuou a revista, cada vez mais frustrado por não encontrar nada incriminatório. Tirou a carteira de David, esvaziou-a no chão. Alguns trocados, o cartão da faculdade, um bilhete de cinema amassado. Só isto. Deves ter escondido bem a mercadoria. A mente de David corria a mil. Devia gritar, tentar fugir, mas para onde? Qualquer movimento podia ser interpretado como resistência, como uma justificação para mais violência. Lembrou-se do conselho do pai. Aguenta, meu filho. Não lhes deis motivo. Mas até quando se podia aguentar? Até quando a dignidade podia ser pisada? Beatriz, a uns metros de distância, sentia o coração a querer saltar-lhe do peito. A cena que se desenrolava à sua frente era surreal, brutal. Queria gritar, intervir, mas o medo paralisava. E se ele se virasse contra ela? Mas a imagem de David, encurralado, a ser humilhado daquela forma, sobrepôs-se ao medo. Respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos que seguravam o telemóvel. Moreira, não encontrando nada, parecia ainda mais irritado. A sua autoridade estava a ser desafiada pela simples ausência de culpa de David. Então não tens nada, hã? Mas essa atitude... Agarrou David pelos colarinhos da camisa. Essa atitude já me chega. Vais passar a noite na esquadra para aprenderes a respeitar a polícia. Fez menção de puxar as algemas do cinto. Era o limite. Para David, a perspectiva de ser levado para uma esquadra, de ser fichado, de ter a sua vida manchada por uma acusação falsa, era aterradora. O medo transformou-se numa onda de desespero. Eu não fiz nada. Deixe-me em paz. Por que é que está a fazer isto? A sua voz saiu mais alta, embargada pela angústia. Nesse preciso momento, quando Moreira parecia prestes a consumar a ameaça, a voz de Beatriz cortou o ar, surpreendentemente firme, embora ela sentisse as pernas a fraquejar. Largue-o! Estou a filmar tudo. O que está a fazer é abuso de autoridade. Moreira congelou, a mão a pairar sobre as algemas. Virou-se lentamente, os olhos semicerrados na direção de Beatriz. A sua expressão passou da raiva à surpresa e depois a uma fúria contida. Viu o telemóvel apontado na sua direção, a pequena luz vermelha da gravação a piscar como um olho acusador. Por um instante ninguém se moveu. A tensão era quase palpável, um fio esticado prestes a rebentar. O ruído do trânsito da Avenida de Berna parecia ter desaparecido, substituído pelo som da respiração ofegante de David e pelo silêncio carregado entre o agente e a jovem que ousara desafiá-lo. E tu quem és, a advogada dele? Troçou Moreira, mas a sua voz já não tinha a mesma convicção. Olhou em volta, como se avaliasse se mais alguém estaria a prestar atenção. Alguns transeuntes apressavam o passo, desviando o olhar, a indiferença da cidade. Não interessa quem eu sou, respondeu Beatriz, dando um passo hesitante em frente. O que interessa é que o que está a fazer é ilegal e está tudo gravado. A testa de Moreira franziu-se. A gravação. Isso mudava as coisas. Uma queixa verbal, a palavra de um puto desses e de uma miúda metediça, era uma coisa. Uma gravação era outra, muito mais perigosa. Podia circular na internet, chegar aos superiores, aos média, podia trazer problemas sérios. David olhou para Beatriz com uma gratidão imensa a inundar-lhe o peito, momentaneamente a sobrepor-se ao medo. Ela estava ali. Ela não o abandonara. Moreira ponderou as suas opções. A raiva fervia-lhe nas veias. Queria esmagar aquela arrogância juvenil, mostrar-lhes quem mandava. Mas o risco... A pequena luz vermelha do telemóvel parecia um farol na escuridão da sua impunidade habitual. Com um grunhido de frustração, largou os colarinhos de David. Vocês os dois, começou ele, a voz carregada de ameaça. Pensam que são muito espertos, não é? Isto não vai ficar assim. Apontou um dedo acusador a Beatriz. E tu, guarda bem essa gravação. Pode ser que te arrependas. Endireitou a farda, ajeitou o cinto, tentando recuperar a compostura, a aura de autoridade que se esvaía. Lançou um último olhar carregado de ódio a David. Da próxima vez, não tens tanta sorte, rapaz. E com isso, virou costas e afastou-se a passos largos, desaparecendo na multidão que começava a engrossar com o fim do dia de trabalho. Não olhou para trás. David encostou-se ao painel publicitário, as pernas a cederem. Um tremor incontrolável percorria-lhe o corpo. O alívio era tão intenso que quase o fazia chorar. Estava livre, por agora. Beatriz aproximou-se rapidamente, guardando o telemóvel no bolso.
David, estás bem? Ele magoou-te. Os seus olhos estavam arregalados, a preocupação genuína a substituir a raiva momentânea. David abanou a cabeça, incapaz de falar. Respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o turbilhão de emoções que o assolava. Medo, raiva, humilhação, gratidão. Tudo misturado numa confusão dolorosa. Obrigado, Bia, conseguiu finalmente dizer, a voz rouca. Muito obrigado. Eu não sei o que teria acontecido se não fosses tu. Olhou para ela e pela primeira vez sentiu que o abismo entre as suas experiências talvez não fosse intransponível. Ela estivera ali. Ela gira. Não tens de agradecer, disse ela ainda um pouco trêmula. Aquele tipo é um nojo, um racista nojento. Temos a gravação, David, temos de fazer queixa. Tirou o telemóvel e mostrou-lhe o vídeo. A cena vista de fora parecia ainda mais crua, mais violenta. A sua própria figura encolhida, o rosto pálido de medo, a arrogância de Moreira. Ver-se naquela situação como um espectador da sua própria humilhação foi um choque. Mas ver a intervenção de Beatriz, ouvir a sua voz a desafiar o agente, deu-lhe uma nova força. Sim, concordou David, a voz a ganhar uma firmeza que não sentira antes. Sim, vamos fazer queixa. Ele não pode continuar a fazer isto a outras pessoas. Ficaram ali mais uns momentos em silêncio, o sol a mergulhar no horizonte, pintando o céu de Lisboa com cores que agora pareciam menos ameaçadoras, mais esperançosas. O peso do mundo ainda lá estava, mas talvez, apenas talvez, partilhá-lo tornasse o fardo um pouco mais leve. No dia seguinte, acompanhado